Fala, meus amigos, estava aqui escutando o barulho da água, tomando um suco de uva e lembrei de uma história e eu vou estar contando pra vocês. Quando eu era moleque, eu tinha um problema de... Quando eu era moleque não, eu tenho esse problema até hoje. É um problema, uma doença, uma frescura, sei lá o que é. Mas quando eu ando de ônibus, eu passo mal. Não importa qual é o ônibus, pode ser ônibus de viagem de luxo, pode ser ônibus, qualquer ônibus. Eu ando de ônibus, eu passo mal, é certo. Eu ando de barco, eu não passo mal, mas se eu andar de ônibus, eu passo mal. Isso aí desde moleque. E eu com 14 para 15 anos eu queria arrumar um emprego, né? Eu já trabalhava com meu pai com 12, 13 anos, já ajudava meu pai, mas com 14, 15 anos eu queria trabalhar com o pai, né? É chato. Então eu queria voar sozinho. Aí eu falei pra minha mãe o seguinte: mãe, eu vou ali arrumar um emprego. Peguei a bicicleta e saí. Minha mãe, pode ir, se for pra trabalhar pode ir. Peguei a bicicleta e saí. Aí eu fui na farmácia de um colega meu e falei com ele, pô, arruma um emprego aí pra mim, porque eu tô querendo comprar umas paradas, pô. Porque minha mãe só tinha dinheiro, coitada, pra muito mal pra gente comer, né? E eu, adolescente, né, quer comprar um tênis, quer comprar uma blusa. E eu não tinha, então eu queria essa independência, né? E fui lá, ele, pô, posso te dar 40 reais por semana. Eu falei, tá feito. Então amanhã tu começa. Aí eu comecei já fazendo entrega de medicamento com bicicleta, né? E aí, gente, eu fiquei pensando. Eu falei assim, eu não posso nunca andar de ônibus. Eu tinha esse trauma na minha mente. Eu falei, não posso nunca andar de ônibus. Então eu arrumei um emprego perfeito. Vou ficar entregando de bicicleta. Mas aí a bicicleta cansa muito. Então eu teria que comprar uma moto. Cara, isso aí entrou na minha cabeça. Olha como o pensamento atrai as coisas pra gente. Isso entrou na minha cabeça que eu fiquei matutando aquilo direto. Eu tinha 14 para 15 anos, né? Aí eu lembro que eu fiz 15 anos. Assim, acho que eu já tava trabalhando uns 6 meses, eu fiz 15 anos. Aí eu cheguei pra dona e eu pensava direto na moto que eu queria comprar. Aí eu cheguei pra dona e falei assim, pô, um amigo meu tá vendendo uma moto. Por que você não compra essa moto e bota aqui pra gente fazer essa entrega? E aí vai descontando do meu pagamento. Pô, 40 reais por semana, maior prejuízo, né, pra empresa. Pode descontar do meu pagamento todo. Falei assim, por quê? Qual era o meu pensamento? Eu trabalhava de 9 da manhã às 4 da tarde, na época. E eu ia sair dali, eu ia trabalhar numa pizzaria. Cara, eu falei isso pra ela falou, eu vou estudar isso aí, porque dava muita entrega. E só tinha bicicleta, era eu e mais um de bicicleta. Aí ela falou, eu vou estudar essa proposta sua aí. Tu sabe andar de moto? Eu não sabia, gente. Eu falei, claro, pô, sei. A moto do teu colega é legal? Tá boa? Tá com documento? Falei, tá, se quiser eu trago ele aqui. Aí ela, tá, eu vou estudar isso aí e vou... Qualquer coisa eu te falo. Pô, sabe como é que é patrão, né? Fala que vai falar e acaba esquecendo. Aí eu peguei e falei o seguinte. Comecei a ficar pensando na moto. Aquela ansiedade, na moto. Gente, eu ia dormir, eu ficava imaginando eu chegando em casa, botando a moto na garagem. Eu ficava imaginando eu no trabalho entregando. Eu imaginava as casas dos clientes, eu chegando de moto e os clientes falavam assim pra mim, coisa de criança, mas dá certo. Chegava de moto e os clientes falavam assim, e agora tá de moto. Eu imaginava isso, ninguém falou isso pra mim. Era coisa de criança, coisa de moleque, eu imaginava isso. Com 15 anos de idade eu imaginava isso. Aí, tá de moto, hein? Eu imaginava os clientes falando isso pra mim. Eu imaginava eu indo jogar bola, parava de moto na quadra e aí, comprou uma moto, que não sei o que. Eu imaginava. Eu cheguei num estado de imaginar, esperando a resposta da minha patroa, todos os dias imaginando aquilo. Eu cheguei num estado de eu já ter a moto. Sabe? É assim, muitas coisas na minha vida eu consegui atingir esse estado. Mas hoje em dia, pra mim é mais difícil eu atingir esse estado mental do que naquela época. Então eu lembro daquilo perfeitamente. Eu sentia, aí eu falei pra minha mãe, minha moto vai vir e minha patroa vai comprar moto pra mim. Minha mãe, tá maluco? Tu não vai andar de moto não. Eu falei, eu vou.
Eu vou porque eu vou trabalhar, vou ganhar mais, vou poder trabalhar em outro emprego, eu vou. Aí minha mãe, tá maluco, tu não vai não. Se tu aparecer com essa moto aqui, essa moto vai ficar presa na garagem. Aí eu falei, não mãe, eu vou aparecer a moto aqui, já falei com a dona. E, pô, eu sei andar. Pô, se você não me ajudar, quem é que vai me ajudar? Aqueles papos de 7-1, né, pra enrolar a mãe. Aí, vida que segue. Aí chegou um dia que eu não aguentei mais de ansiedade, eu cheguei e perguntei pra dona, e aí? O rapaz vai vender a moto. Eu falei assim pra ela, o rapaz vai vender a moto pra outro. E essa moto tá no preço bom, tá com documento tudo. Ela falou, fala pra ele trazer a moto aqui pra mim dar uma olhada. Aí eu falei com o meu colega. Aí o meu colega, ele era de menor também. Então ele foi com a moto lá e o pai dele. Então o pai dele conversou com a dona da farmácia e fecharam o negócio. Entendeu? Ela comprou, eu lembro que na época ela deu 3 cheques pra ele, ele aceitou. E ela comprou a moto pra mim. Aí ela falou, ó, você ganha 40 por semana, eu vou descontar metade, pra você não ficar sem nada. Melhor ainda, que eu tinha falado que ela podia descontar tudo. Ela vou descontar metade pra você não ficar sem nada. Mas vou descontar toda semana, não importa o que aconteça. Que aí você vai me ajudar, vai agilizar as entregas e eu vou te ajudar, você vai ter uma moto. Aí eu falei, beleza, fechou. Pronto. 15 anos de idade eu já tinha uma moto. Vim de uma família que não tinha condição pra nada, mal a gente comia. Era uma Krypton, Yamaha Krypton. E eu vou te falar, gente, desde 15 anos até hoje, nunca mais eu andei a pé. Eu tô com 43 anos, desde os 15 nunca mais eu andei a pé. E eu tenho um trauma de ônibus que deve ser uma frescura danada. Pô, fui militar, 7 anos de exército, passei por coisas muito difíceis de superar e superei. Agora isso aí, esquece. Se eu andar de ônibus eu passo mal. E eu queria passar para vocês, é isso. É o estado mental, quando você realmente quer alguma coisa, você atrai. O rapaz que estava trabalhando lá na farmácia comigo, o sonho dele era ter uma moto também. Todo moleque, né, da cidade vê os outros de moto, caramba, gosta. Um homem gosta de moto, gosta de carro, já atrai, isso aí já é atraído automaticamente. E ele queria comprar moto. Ele já trabalhava lá uns 2 anos antes de mim. E o que acontece? Ele não tinha a coragem de chegar pra dona e falar o que eu falei. Pô, você quer comprar uma moto? O não eu já tinha, ela podia falar o quê? Ah, vou contar pra vocês ainda, da guerra da minha mãe. O não eu já tinha, ela podia chegar e falar, tá maluco? Não, esquece isso, tu é de menor, caramba. Mas a minha fé foi tão grande, eu tinha certeza, eu já imaginava os clientes, ih, tá de moto. Imaginava indo jogar bola, a galera, ih, comprou uma moto, aí deixa eu andar aí, que não vai andar nada não. Eu já imaginava a cena toda, tudo, completamente. E depois que eu tinha moto, essas cenas, tudo, elas vieram passando na minha vida. Eu ia entregar os clientes, ih, agora tá de moto. Ia jogar bola, o pessoal, ih, deixa eu ver, deixa eu andar aí, que isso aqui. Tudo que eu imaginava exatamente aconteceu. Entendeu? Isso assim, gente, é impressionante. E com essa experiência de vida, nunca mais eu deixei de ter minhas coisas e fazer as minhas coisas. Porque é assim que funciona. A palavra de Deus diz, quando orares, pensa que já o recebeu, e assim sucederá. Quando você for orar, quando você for botar uma coisa na sua mente, oração significa você botar algo na sua mente que você queira. Você entrar num estado de conversar com o Criador. E você entra nesse estado que já o recebeu, assim como ele está ensinando pra gente. E você vai receber. E aí eu cheguei em casa com a moto. E ó, um detalhe aqui, que hoje em dia eu imagino esse detalhe. A minha mãe já falou logo, pô, você é de menor, que não sei o que. A dona da farmácia, ela era uma pessoa super responsável. Não era aqueles patrão 7-1, não. Super responsável. Cara, ela poderia muito bem chegar e falar assim, Wagner, eu não vou comprar porque você é de menor. Mas sabe, gente, não teve empecilho nenhum pra nada. Quando eu cheguei em casa com a moto, a minha mãe falou, nossa, aí comprou mesmo, pô, legal. Ah, ela pediu minha mãe que fosse lá na farmácia. Eu falei, mãe, ela quer falar contigo lá, vai lá conversar. Aí, você autoriza? Aí minha mãe,
Ah, ele quer trabalhar de moto, né? Autorizo. Era o meu maior medo, era minha mãe não autorizar. Só autorizo. Aí ela falou, vai ajudar a farmácia, vai ajudar ele. A minha mãe, tá, autorizo. Pô, eu cheguei em casa com a moto, a minha mãe ficou mais feliz do que eu. Caraca, a moto é bonita, que não sei o que lá, só que eu não tenho coragem de andar. E aquilo tudo que ela falava antes, que eu pensei que ia ser um empecilho, foi resolvido assim, ó, num passe de mágica. E isso acontece nos dias de hoje, na empresa, nas coisas que eu faço, tem coisas assim que eu já imaginei. Aí eu falei, aquilo dali pode ser um empecilho, mas pode ser, mas vai se resolver. E daqui a pouco aquilo que parecia ser uma coisa assim, que ia esquentar muita cabeça para resolver, o troço se resolve assim, ó, num passe de mágica. Entendeu, gente? E tudo tá baseado na fé. Entendeu? Então, imagina a vida que você quer. Isso aqui que tá aqui, essa piscina, essa casa, tudo aqui, isso aqui eu comprei. Eu vou estar fazendo um vídeo de como era isso aqui e como eu deixei. E eu ainda tô deixando que ela tá em obra. Mas vou fazer um vídeo completo. E isso aqui tudo eu imaginei. Eu imaginava ter uma casa grande com piscina, quando eu não tinha nada. Eu imaginava o carro que eu tenho, tudo eu imaginava, entendeu? E tudo eu consegui, entendeu, gente? Então, parece um passe de mágica, parece uma... Sei lá, não sei nem explicar, é inexplicável, mas funciona, entendeu? O pessoal fala muito, eu já vi muito vídeo de física quântica, isso e aquilo, mas antes desses vídeos surgirem na internet, pô, eu tô com 43 anos, isso aí aconteceu com 15, eu não tinha internet em casa, eu não tinha computador em casa, eu não tinha condição, eu não tinha acesso a nada disso, Era eu comigo mesmo, entendeu? E muito antes dessas informações chegarem até mim, aquele negócio do segredo, de eu ter internet, eu já manipulava isso, porque eu senti dentro do meu coração que aqueles pensamentos meus atraiu aquilo pra mim. E eu comecei a fazer aquilo ali. Logo em seguida eu comecei a trabalhar na pizzaria, saía 4 horas, aí ia pra casa, tomava um banho, 5 horas eu trabalhava na pizzaria. Pegava na pizzaria 5 horas, fazia entrega até meia-noite. Meia-noite eu ia pra casa, jantava, comia um troço na pizzaria, mas eu chegava em casa, minha mãe queria que eu jantasse. Eu jantava e eu ia pro Globo. Pegava 2h30 da manhã no jornal Globo, de madrugada, pra entregar o jornalzinho do Globo. Hoje em dia acho que nem existe mais isso. E eu trabalhava lá no Globo. Então eu pegava 9 da manhã na farmácia, saía 4 da tarde, 5 horas eu pegava na pizzaria, saía meia-noite, 2h30 eu pegava no Globo e ia até acabar a minha rota. Minha rota eu terminava lá para as 4 da manhã. Aí chegava em casa, dormia, 9 horas já estava na farmácia novamente. Ó, eu ganhava dinheiro, tá? Eu ganhava mais do que meu pai na época e minha mãe junto. Porque a pizzaria eu ganhava uma diária, ganhava por entrega, o Globo eu ganhava de acordo com a minha rota também. O salário da farmácia aumentou, que ela me dava um pouquinho a mais e depois me dava gasolina. E eu aprendi, tudo é o esforço também. Eu com 17 anos, eu fiz um curso foi com 18 anos, eu fiz um curso de aplicação de injeção. E eu aprendi a aplicar injeção, eu aprendi a verificar a pressão, eu fazia isso a domicílio na farmácia. Aí eu com 18 anos a farmácia fechou, né, que o marido dela faleceu, ela tinha 2 farmácias, as farmácias fecharam. E eu segui, gente, quando eu estava trabalhando nesses 3 empregos, eu estava sempre com foco, com objetivo. Porque não adianta você trabalhar sem um foco, sem um objetivo. Todo homem quer o quê? Carro, moto, né, não tinha nada na cabeça, pensava em curtir. E rapidamente eu comprei um Verona. Verona não, um Apollo, aquele que era igualzinho Verona. Comprei, o meu era vinho, lindo. Então eu com 17 anos mais ou menos, 16 para 17 anos, eu já tinha uma moto e já tinha um carro, entendeu? E assim, era uma coisa assim inexplicável.
E meu amigo da farmácia lá continuava na bicicleta. E ele já tinha entrado lá antes de mim. Por quê? Porque ele não tinha coragem de falar com a dona. Ele não tinha fé que as coisas iam dar certo. Só em conversar com ele já fala, isso aí não vai dar certo não. Quando eu cheguei a comentar pra ela um erro que eu cometi. Eu cheguei a comentar pra ele um erro que eu cometi. Eu falei, eu vou falar com ela se ela compra uma moto pra mim pra ir descontando. Eu lembro disso até hoje. Ele falou assim, tá maluco, cara? Vai tomar logo um não. Entendeu? Eu cometi esse erro porque eu poderia ter falado, eu poderia ter dado essa ideia pra ele e ele ter ido lá e pedido e talvez ela ia dar pra ele. Entendeu? Só que antes de eu chegar pra pedir a ela, eu já cheguei com a moto, já cheguei com tudo, eu já tinha um esquema todo armado. Entendeu? E eu já sabia quem é que estava vendendo a moto, eu já sabia quanto que era, entendeu? Eu já sabia tudo, entendeu? Então, isso aí eu levo pra minha vida até hoje. Eu já armo, eu já articulo tudo que eu quero, como vai acontecer, penso e, cara, assim, é mágica. É um passe de mágica, mas as coisas acontecem, entendeu, gente? Então, para de ficar subindo tela, vendo conteúdo que vai entrar na sua mente, que tudo a nossa mente absorve. Para com isso, entendeu? Tenta ver um conteúdo que vai te impulsionar. Essa história que eu contei aqui, acredito que muita gente vai se identificar com essa história, que muita gente usa essa fé, né? Essa lei da atração, vamos dizer assim, que é o que está na moda aí. O pessoal usa a lei da atração sem mesmo saber o que é, entendeu? E dá certo, gente. Quem não usa, passe a usar que dá certo, tá? Não tem a ver com religião. Se fosse assim, todo espírita era rico, todo crente era rico, todo católico era rico. Todos eles tinham, não ia ter problema em relacionamento, todos iam ter saúde, entendeu? Então não tem a ver com religião, porém tem a ver com a tua estrutura mental. Entendeu? O que você pensa, o que você imagina, o que você quer pra você, o que você vai atrás, tem a ver com isso, tá? E é isso, gente. Curte, compartilha. Se você tem alguma experiência aí, deixa nos comentários. Tamo junto. Fui!